Tudo bem, pessoal? Pô, hoje aqui temos uma grande novidade, né? Grande novidade para todo mundo. Iremos trabalhar aqui, iremos falar hoje sobre uma perspectiva muito interessante dos negócios, né? Tentar dar uma pitadinha aí de neurociência também, porque eu gosto disso, né? De desafios, tentar encaixar a nossa bela neurociência, né? A outros campos do saber. E hoje a gente vai estar com um cara muito especial, que é aqui de Portugal, né? Um parceiro de negócios aqui de Portugal. E ele é um cara expert numa área que faz todo mundo rir, né? Ele é expert numa área que faz o pessoal achar graça. Só que o que a grande maioria das pessoas não sabem, e a gente vai falar sobre um assunto que é muito bacana, cara. É um assunto que trabalha com stand-up, que trabalha com humor, com comédia, com fazer rir, com improviso, né? Todas aquelas coisas super legais aí que a gente gosta de assistir e se diverte. E a gente vai ver um pouquinho da ciência por trás disso. Vou chamar o Paulo aqui. Alô, alô, está tudo bem contigo? Tudo bem. Deixa eu só fixar aqui a nossa live, ver se eu consigo. Ok, Ah, ok, fixa tô com bem, algum para ficar bem problema. conversado. Aqui, agora foi. E aí, meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estava a ouvir a tua simpática apresentação, não é? Portanto, mas está tudo ótimo, tudo ótimo. Que maravilha, que maravilha. Eu estava alertando o pessoal aqui que eles vão ter uma grande novidade hoje. E para quem está nos assistindo isso depois, em um outro momento mais tranquilo, porque as horas aqui são bem incompatíveis com o Brasil. Estamos lá no meio da tarde do Brasil agora, mas a gente vai deixar essa live no meu IGTV e também eu vou colocar lá no YouTube. Depois a gente manda um link para o pessoal para eles assistirem aqui e terem acesso a essa grande novidade, essa grande linha de pensamento ao qual o Paulo tem um grande poder e ele faz isso e ele dá curso, ele vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês, mas ele fala bastante sobre a questão do humor nas organizações, né? Basicamente o humor como um ato de inteligência em relação à condução de processos, liderar pessoas, né? Não é só porque você é um chefe que você tem que estar com mau humor, com carrancudo, não. Muito pelo contrário. O bom humor é um grande sinal de inteligência na organização. Ele libera neurotransmissores que são capazes de fazer com que as pessoas se comprometam mais, estejam mais à vontade nesse ambiente de trabalho. E nós estamos compondo alguns programas aqui que falam a respeito disso. Só que a live de hoje é para conversar e conhecer o Paulo, o que ele faz. Eu separei algumas questões aqui, né, que eu separo para todo mundo, que eu quero discutir um pouquinho com ele aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a disciplina que o Paulo vai trabalhar dentro do programa do MBA que a gente está compondo. Né? Então, assim, essa live provavelmente está aparecendo para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o que quer dizer essa disciplina. Então, eu, Alexandre Rodrigues, sou um dos coordenadores do curso, eu trabalho com neurociência aplicada a negócios há aproximadamente 10 anos, né? E sou um intrometido da área. Eu gosto muito de fazer lives e tentar colocar essas questões da neurociência aplicada aos mais diversos contextos e aos mais diversos negócios. O Paulo, vou passar agora a palavra para ele, ele se apresenta a vocês e daqui a pouco eu já começo aí com as perguntinhas que eu tenho destacadas aqui. E aí, Paulo? Ok, boa, boa. Olha, Alexandre, obrigado pelo teu convite. É um prazer estar aqui a não só conversar contigo, mas também a partilhar aqui estas ideias, porque são Maravilha. ideias que eu acredito mesmo que façam a diferença. Então, resumindo a minha história, portanto, eu tenho 51 anos, eu nasci numa aldeia no centro de Portugal e aos 21 anos entrei para o Exército, para os paraquedistas. E passei 23 anos no Exército, saí há 10. E saí porquê? Para me dedicar a uma área que paralelamente já trabalhava. Começou por escrita de contos, de guiões, de roteiros, depois passou para stand-up comedy e acabei por tornar-me formador de stand-up comedy. Comecei a fazer stand-up comedy em 2009
2003, há 18 anos. Nossa. Depois criei um curso de stand-up comedy em 2009, portanto já formou mais de 1000 pessoas. E a partir de 2009, 2010, houve uma coisa que acabou por fazer com que... houve uma coisa que nos trouxe aqui, a esta conversa, neste momento. Na altura, eu dava formação de stand-up comedy e havia muita gente a procurar a formação de stand-up comedy, mas não queriam ser comediantes. Eles apenas queriam aprender a usar mais o humor e eram gestores, eram vendedores, eram chefes de equipa, eram donas de casa desesperadas, enfim, vinha uma data de gente que não queriam ser comediantes. Muitas delas vinham das empresas e eu detectei um pouco essa necessidade e comecei a perceber como é que esta área era trabalhada no mundo e de facto não há muita gente no mundo a explorar esta área desta forma prática. E aquilo que eu faço desde 2010 é levar um pouco os ensinamentos e a consciência de como o humor pode ser uma ferramenta de liderança e de gestão de pessoas. Ao fim e ao cabo, acaba por ser o meu trabalho. Já em humor há 18 anos, com empresas há 11, 12 anos, de uma forma mais intensiva. Bacana. E uma coisa interessante sobre o humor é que você tem diversos critérios, né? E é algo complexo de você fazer um humor inteligente, né? Senão você cai naquele staff de bobalhão, naquele staff de brincalhão, daquele cara meio sem graça que quer tentar ser engraçado. E eu acho que quando você entende os critérios que fazem, que regem esse mundo, né? Realmente você se torna uma pessoa mais agradável, né? Apesar de estar fazendo humor ou procurando deixar as pessoas mais relaxadas, mais contentes, né? No ambiente onde você está, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O humor acaba por ser uma espécie de lubrificante social e colocando as coisas de uma forma bruta, e se alguém depois aqui quiser também fazer alguma pergunta, disponha, estamos cá Claro, para ajudar claro. e para esclarecer, mas colocando as coisas de uma forma um bocado bruta, o humor é poder. É verdade. Porque quando nós usamos o humor, na prática o que acontece no outro é aquilo que tu falaste, aquela sensação positiva, as beta-endorfinas, etc. Tudo isso faz com que o outro se sinta bem. Se o outro se sentir melhor, gosta mais de nós. Se gosta mais de nós, se sente mais próximo, se sente mais empatia, é uma vantagem que nenhum líder, nenhum chefe de equipa, nenhum pai de família deve descurar, ao fim e ao cabo. É verdade. E depois há aqui, naquilo que tu perguntaste, há aqui mais duas questões também interessantes. Uma delas são os mitos do humor, porque é que as pessoas não usam mais humor, porque é que as pessoas, uma delas é essa, as pessoas têm medo têm vários medos, um dos medos é de não ter piada, ok, vou usar humor e depois não resulta, depois o que é que eu faço? Há formas de inteligência, há formas de nós lidarmos com isso e transformarmos uma não piada numa piada, é um próprio artifício do humor, nós podemos usá-lo no dia-a-dia. Há também gente que tem medo de ultrapassar o limite, Uhum. de ser engraçado demais, ou ser engraçadinho demais e ser olhado de lado pelas outras pessoas. Portanto, Uhum. esse é um dos medos que as pessoas têm, que esses medos aí são trabalháveis ao fim e ao cabo e são treináveis, desde que criemos, e nas formações criamos um ambiente seguro para as pessoas treinarem e aferirem qual é que é o nível correto de humor. Não há... Ninguém pede a alguém que não seja muito histriónico que de repente comece a dançar e a fazer piadas dessa forma. Sim. Não. Mas todos nós conseguimos afinar mais o sentido do humor e conseguimos trabalhá-lo mais. Portanto, é aquilo que eu tenho feito ao longo da última década, sensivelmente. Maravilha. Eu montei algumas perguntas aqui que eu trago para vocês que contam um pouquinho a história. É tipo um roteiro, que conta um pouco o roteiro do que as pessoas que vão estudar com o Paulo, que vão fazer um curso com o Paulo, que vão fazer a disciplina do Paulo, poderão ter acesso, ou poderão construir ou desconstruir, ok? Eu coloquei assim, ó, por que ambientes de alto desempenho têm forte relação com ambientes onde o bom humor se destaca? Diz, repete. Por que em ambientes de alto desempenho, ou seja, onde existe bastante produtividade, tem bastante relação com ambientes onde o bom humor aflorece, onde existe bom humor nesses ambientes? Por que uma coisa leva a outra?
Faço-te a pergunta, com que frequência tomas banho? Eu tomo banho 3 vezes por dia. Ok, ok, portanto é uma boa frequência, deixa-me que te diga, não é? Portanto, É. agora imagina que ficas agora 3 semanas sem tomar banho. É Complica. bom? Não, nada bom. Ok, não é. Eu já estive 2 semanas no exército em exercícios, 2 semanas sem tomar banho. Ok, agora imagina que no estalar de dedos, imagina que tu estás agora aí, estalas Aham. os dedos e ficas com banho tomado, creme hidratante, perfume e roupa lavada, só com estalar de dedos. Agrada-te esta ideia? É Dá interessante. jeito, não é? É. Dá jeito. Vai haver alturas em que nós, claro que há o prazer do banho, mas vai haver alturas em que tu fazes assim e que, ok, tudo pronto. Isto já existe. Hum. Chama-se humor. E o banho que eu estou a falar é higiene mental. Em alta performance, em ambientes de grande exigência, hoje em dia todos os ambientes são de grande exigência, não é? Portanto, é para aí que caminhamos. O humor é um pouco um banho sempre ali à disposição para libertar tensão, para aliviar tensão, para criar empatia, para motivar, enfim, é uma ferramenta que está ali à tua disposição e que tu podes aprender e usar nos momentos que achares mais correto. Portanto, sim, e obviamente que em alta performance tem que estar associado a um ambiente positivo. E quem domina as ferramentas do humor consegue, de alguma forma, fazer com que as coisas se materializem de forma engraçada e leve e divertida também. Entendi, entendi. Ah, Mas eu pronto, separei. ficámos a saber que tomas ou 3 banhos por dia ou que és um grande mentiroso. Um dos dois, né? Eu tomo um quando eu acordo, porque eu preciso tomar um banho para acordar, incrivelmente. E aí depois eu vou treinar, eu vou pro ginásio, eu vou pra academia. E incrivelmente eu tomo banho antes de ir pra academia, porque senão eu não consigo É, acordar. E aí depois eu tomo outro banho na academia quando eu saio. E antes de dormir eu tomo outro banho para conseguir dormir, porque senão eu não consigo relaxar. Eu ok, fecho os 3 banhos por ok, dia. ok. Está justificado, está É. justificado. Força. Segunda pergunta. Como um gestor pode trabalhar o seu equilíbrio de humor sem parecer engraçadinho? Ok, eu não vou mentir. Bora. Tentativa e erro. Ok. Ponto. A única forma de aprender é fazendo. Agora, nós também teremos que ter uma abordagem inteligente à aprendizagem. E aquilo que Claro. normalmente nós fazemos nas nossas formações e a nível de humor é criar o tal ambiente seguro para o próprio aluno ou o gestor testar, juntamente e também com feedback e com autoscopias, testar a forma como à partida será eficaz a usar o humor. Dentro de uma empresa, será um bocadinho ao contrário do palco. Ou seja, eu vou dar Aham. um exemplo. Quando nós treinamos alguém para palco, para fazer um texto de comédia, à partida treinamos o exagero por cima. Ou seja, temos que encontrar o nosso limite correto, exato, o nosso ponto exato de exagero. Por isso, vamos acima, exageramos ao máximo e depois baixamos. Ok. Ok, e nós estamos ali no limite e no humor em palco trabalhamos com esse limite. Nas empresas, a abordagem é de baixo para cima, ou seja, o gestor que tenha consciência e que tente e que queira usar mais humor para criar leveza na equipa, deve fazê-lo de forma cuidada, pensada, portanto, e aumentando gradualmente o nível de humor, vamos chamar-lhe assim. Se nesse trabalho reparar que há algum ponto mais sensível ou alguma situação mais terça, se calhar depois recua. Mas a grande vantagem é que nas empresas isto está praticamente identificado. E os Uhum. tipos de humor que nós utilizamos nas empresas são humor associados à forma positiva, ao lado positivo das coisas. Há humor associado também ao lado negativo, como é óbvio. Há vários tipos de humor. Mas nas empresas é algo que conseguimos prever e prevenir com tranquilidade. Tem uma pergunta bem interessante aqui, ó. O humor não pode ser confundido com assédio moral? Essa pergunta eu não tinha aqui, mas é bem, bem pertinente Ok, mesmo. ok. O humor, a pergunta, quem é que fez essa pergunta? Ah, fo- ah, ah,
É o Marlo. Ah, Marlo, foi o coloca o seu Marlos. nome aqui. É, Marlos, ok. isso. Marlos, isso é muito feio. Isso é uma pergunta armadilhada. Então, isso não se faz. Nós estamos aqui a trabalhar e tu... Eu vou-te explicar porque é que essa pergunta está armadilhada. Porque aquilo que essa pergunta diz numa primeira leitura é que, ok, o humor pode ser pode ser assédio moral. Pode, aliás, porque há aqui uma questão interessante e aqui olhamos vamos espreitar para dentro do humor, boa? Uhum. Vamos, para ver esta parte, vamos espreitar para dentro do humor. O humor, quando acontece humor, à partida é porque há uma falha, há qualquer coisa que não funciona, há qualquer coisa que corre mal. Se formos a ver a anatomia, a gênese de uma piada, em qualquer piada há qualquer coisa que corre mal. O que quer dizer que há sempre uma maldade intrínseca ao humor. Ok. Ou seja, o humor em si, ao per se, intrinsecamente, já tem algo de errado. Agora, há aqui outra coisa também interessante, que é uma coisa a nível social, é que se nós usarmos o humor para atacar alguém, dói mais. Portanto, respondendo à questão, sim, piadas podem ser assédio moral, sem dúvida. Eu posso usar humor para atacar alguém. E o parênteses que eu faço aqui é que se eu te ofender diretamente, ok? Se eu disser você é um babaca, né? Tu fica todo chateado. Mas se eu disser você é um babaca e disser mais qualquer coisa engraçada e 10 pessoas rirem de ti, dói-te mais. Portanto, o nível de Uhum. agressividade, quando nós usamos o humor para atacar alguém, dói mais. Portanto, agora, eu espero que estas pessoas que aqui estejam usem o humor só para fazer o bem, por favor. Eles vão ter que fazer um juramento aqui no final da live, Mas porque é um bocadinho por aí. mas é incrível isso, né? Porque é uma faca de dois gumes, realmente, né? Porque o bullying, por exemplo, que é um grande problema social hoje em dia, ele é um tipo de humor que faz com que Agressivo. você agrida a outra pessoa através do humor, exatamente, né? Tem uma outra Sim, pergunta que diz sim. assim, ó, e quando a piada não pega ou é levada a mal, como é que fica? Aprendemos. Uhum. Aprendemos. Aquilo que quando eu trabalho com comediantes, a questão é o comediante escreve uma piada, ensaia a piada, prepara a piada, leva a palco, testa, vê como é que o público reagiu, leva noutro palco, testa novamente. Se calhar ao fim de resultar 4 ou 5 vezes, a piada resulta. Portanto, podemos aferir isso. Entendi. A questão é tudo uma questão de sensibilidade e bom senso, e no caso de empresas ou locais de trabalho, começar por baixo, ok? Ir levando as brincadeiras, ir experimentando. E a questão é que o humor não tem que ser piada ou gargalhada. Às vezes o Aham. humor pode ser só uma mão no ombro e um elogio e um sorriso e uma brincadeira muito simples. Claro, Portanto, claro, claro. o humor é um conceito muito mais abrangente e mais vasto do que comédia. E as pessoas, e Então, alguns gestores, erradamente, quando ouvem falar em humor na empresa, pensam em ambientes desorganizados, em que toda a gente ri, em que há uma então. confusão. E é exatamente o contrário. Uma empresa onde, de uma forma inteligente e consciente, se usa o humor, é mais produtiva, é mais eficaz e as pessoas são mais felizes, sentem-se mais realizadas. É um bocadinho esse o objetivo também do trabalho. Então, isso aí é um ponto muito, muito interessante, porque na verdade a gente não está aqui hoje para ensinar gestores a fazerem piada, não é isso. A questão é ensinar que existem pontos na sua vida, em todo o trajeto profissional, que você possa enxergar aí pontos positivos que possam ser geridos de forma a você maximizar esses pontos positivos dentro de um ambiente onde a grande maioria das pessoas tende a pegar os pontos negativos e maximizar esses pontos negativos. Ou seja, você pode, através da visão positiva, a gente não consegue encontrar um outro sinônimo que chama-se do bom humor, de um sorriso,
de um alento que faça o com que as sentido do pessoas humor. fiquem mais felizes nesse ambiente. Essa é a questão. Esse é o grande objetivo, né, do trabalho que o Paulo vai fazer nessa disciplina. Não necessariamente ensinar piada. Obviamente, se você tem uma piada, é claro que você vai pegar o tempo, é claro que você vai pegar a técnica para conseguir trabalhar isso melhor. Óbvio que Mas a sim. ideia, exatamente, a ideia é dar essas ferramentas e sim, os alunos também vão aprender como se fabrica e como se faz humor ou como se cria humor. Eu não gosto do fabrica, do faz ou do cria. Sim. Eu prefiro encarar as coisas. Ninguém, ou melhor, toda a gente nasce com sentido de humor, é algo que é intrínseco ao ser humano, né? Portanto, agora, o que nós podemos fazer é afiná-lo e melhorá-lo e estimulá-lo. Da mesma forma Sim. que se começarmos a caminhar todos os dias, os músculos ficam mais fortes, também da mesma forma se começarmos a consciencializar e a treinar de alguma forma, e de forma simples, o humor, o nosso sentido de humor também fica mais afinado. E a questão também é, há muitas lições e os humoristas ou os comediantes trabalham num universo onde que está a ficar parecido um pouco com os dias de hoje. Nos dias de hoje a informação flui com muita rapidez, há sempre coisas novas a acontecer, temos que estar a adaptar-nos e os humoristas e os comediantes vivem nisto desde sempre. Claro. Ou seja, um comediante tem que arranjar piadas novas todos os dias, tem que criar, tem que descobrir. Portanto, e tem técnicas e formas e ferramentas para fazer isso. Essas ferramentas podem também ser muito úteis a quem está a gerir uma equipa e é por aí que vamos, sim. Não, bacana, bacana. Eu tenho outras perguntas aqui, o pessoal está lotando a gente de pergunta aqui, Manda vir. mas deixa só eu esclarecer uma coisa aqui. A gente vai ter uma série de lives para falar mesmo sobre o stand-up comedy, mesmo sobre a comédia do improviso, como a neurociência pode trabalhar com isso. A gente vai ter assim uma série agora de 4 lives, né, Paulo? 3 ou 4, 4 lives Exatamente. que a gente vai abordar isso de uma forma muito mais tranquila. Então, assim, o que eu queria pedir para vocês, que senão a gente não consegue vencer as perguntas que eu trouxe, guarda essas perguntas para trazer nessa série de lives que a gente vai trazer. Que eu acho que daí é um momento bem bacana mesmo de a gente aprender coisas novas. Inclusive, o Paulo pode até passar para a gente algumas técnicas e algumas coisas durante essas lives aí de como é que a gente pode aprender alguma coisa. E lá no finalzinho, se o Paulo me permite aqui, se ele não me permite, eu edito isso e tiro fora, ou ele faz assim para mim. Não, não, A gente vai, eu permito tudo. a Portanto, gente bora vai ter lá. uma masterclass, né, Paulo? Uma masterclass Exatamente. do curso, da formação que a gente vai trabalhar em conjunto com vocês, misturando as relações de neurociência com essa parte de humor, com essa parte de comédia dentro das organizações. E vai ser muito, muito bacana mesmo, tá? Mas a gente vai deixar isso Deixa-me para só, ver mais tarde. Fale. Alex, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Sim, é bom. Nós vamos estar aqui nas próximas segundas-feiras, agora, Exatamente. a conversar e a explorar isto. O Marlos, novamente, criou aqui um tópico que, sim, que é interessante discutir, que é a questão do politicamente correto, em que hoje em dia o humor caminha sobre gelo fino mais, aparentemente mais do que antes. Não é bem assim, porque isto é sempre cíclico, mas sim, a questão do politicamente correto ou da hipersensibilidade relativamente ao humor é um tópico, sim, que merece conversarmos um pouco sobre ele. Bom, aí a gente vai deixar para depois lá. Vamos falar isso nas próximas segundas-feiras, pode ser? Boa, boa. Aprovado. Beleza. Eu tenho uma outra pergunta aqui, ó. Como as técnicas de stand-up e improviso podem ajudar o gestor moderno na sua missão de alavancar resultados? Ou seja, como é que aprender stand-up e aprender aquela questão do improviso pode ajudar esse gestor a ser mais ágil, vamos dizer assim, mais ágil mentalmente em relação a buscar os seus resultados aí? Como eu disse há pouco, quem trabalha em comédia e quem trabalha nesta área é um trabalho essencialmente criativo e não Exato. só criativo. Muitas vezes é cooperativo.
Ou seja, Boa. e aí vamos buscar lições. No caso da stand-up comedy, na stand-up comedy é todos o trabalho aparentemente menos cooperativo, porque é só uma pessoa sozinha em palco, com algum egocentrismo envolvido, é um líder naquele momento. E há muitas lições na preparação de um comediante de stand-up comedy que podem ser trabalhadas e adotadas, e às vezes pequenos hábitos que fazem aqui fazem uma grande diferença aqui na abordagem que nós temos às vezes de uma apresentação pública. Okay? Portanto, a stand-up comedy é quase o último desafio. Tu estás em palco e tens que fazer rir as pessoas. Portanto, se alguém aprende técnicas ou passa por uma situação semelhante, fica muito mais à vontade para trabalhar para lidar com esse tipo de situações e de uma forma mais eficaz. E depois também da comédia de improviso e da comédia de sketches, de formas diferentes, também vamos buscar lições interessantes. E há, no caso da comédia de improviso, a comédia de improviso assenta em três princípios fundamentais, que é o confiar, o escutar e aceitar. E se tu perguntares hoje a qualquer líder ou gestor, provavelmente o confiar, o aceitar e o escutar nem sempre são fáceis de implementar, não é? Há inúmeros estudos, depois eu posso partilhar convosco, em que o nível de credibilidade dos gestores ou dos chefes de equipa está nas ruas da amargura. A maior parte das pessoas confia mais num desconhecido do que no chefe. Portanto, portanto, e a comédia de improviso, com o mindset que nos ensina a praticar, além de ser útil ao próprio, é útil também na gestão de equipas, para criar ambientes onde haja mais escuta, onde haja mais confiança, onde haja mais aceitação. E no caso da comédia de sketches, a questão aí, as lições de cooperativismo e de trabalho também são interessantes, porque normalmente quando se fazem sketches ou está alguém a fazer 10 coisas diferentes, ou há 10 pessoas que têm que trabalhar em conjunto num curto espaço de tempo. E isso faz com que tenhamos que nos adaptar e criar às vezes formas de gerir e de limar os sistemas de trabalho. Aquilo que nós vamos buscar ali é um pouco, são as técnicas, as ferramentas, o mindset e de uma forma prática. Ou seja, a questão é isso mesmo, é fazer num ambiente seguro porque é como eu digo um pouco a quem vai ao curso de stand-up comedy, é um pouco provar o sangue, sabes? Não sei se há aqui veganos, então provar a seiva, ou provar o suco de fruta, também é uma boa imagem, só para os veganos. É o provar o sangue, é teres a consciência na prática da causa e efeito de fazer rir. E saberes que foste tu que criaste aquele processo todo, do início ao fim. Quando percebes isso e depois começas a replicar, então torna-se mais fácil, sem dúvida. Uma coisa que eu acho incrível na questão das comédias de improviso é a velocidade de tomada de decisão para a resolução de um problema. Porque você... É fictícia. Hã? É fictícia. É real, mas é fictícia. Deixa-me ver se eu consigo explicar-te aqui este riddle, que é, normalmente, quando um bom improviso demora 16 dias a preparar. Quem disse isto aqui foi Mark Twain, o rapaz que escreveu o Tom Sawyer. O que quer dizer, a mensagem que está aqui implícita é essa mesmo. Ou seja, um bom improviso demora tempo a preparar. Ou seja, a espontaneidade treina-se. Como? Criando um mindset de improviso. E o mindset de improviso, o tal confiar, escutar, aceitar, com treino e com calma, dá-nos essa espontaneidade. Agora, há aqui um mito que normalmente as pessoas pensam quando um bom improvisador, quando alguém diz a resposta certa no segundo certo, toda a gente pensa, uau! E normalmente as pessoas pensam, foi a primeira coisa que lhe veio à cabeça. É mentira. Provavelmente foi a quinta coisa que veio à cabeça. Nossa. Só que ele teve a calma suficiente para respirar, fazer uma lista mental e depois dizer. Ok? E quando eu digo calma suficiente,
estou a falar de rapidez de pensamento. Acontece uma coisa interessante quando nós começamos a perceber como funciona o humor, e comigo aconteceu, e é um bocadinho isso que eu partilho, que é, depois de tu consciencializares, treinares e praticares, o humor assenta-te como uma segunda pele, ou o sentido do humor. Se eu entrar num quarto e se eu varrer, provavelmente eu detecto logo 4 ou 5 pontos onde eu posso fazer piadas. Posso escolher fazer ou não. Maravilha. Mas não me canso. Porquê? Porque já Claro. treinei e consciencializei isso. E isto é uma ferramenta que é extremamente útil. Pá, em 90% dos telefonemas eu consigo que a outra pessoa do outro lado solte uma gargalhada. Aí nos outros Importante. 10% fica só um silêncio constrangedor, porque a piada Entendi. bateu ao lado. Não há Entendi. problema, ok? Entendi. Porque às vezes eu até brinco com o facto da piada ter falhado e isso torna-se uma piada. Sim. Porque eu Entendi. estou a diminuir-me, estou a ser autodepreciativo, não é? Portanto, é um pouco, há sempre solução, não é? Entendi. Me diga uma coisa. Olha só, eu separei uma outra pergunta que diz o seguinte: há como Manda vir. manter o bom humor em momentos de tensão e desgaste econômico-financeiro? É Se um. calhar é melhor, não sei, cortar os pulsos, talvez. Pois é. Há situações, aqui há uma dica barra truque que eu costumo utilizar, para mim, e Hum, resulta, para mim resulta, e tenho partilhado com algumas pessoas e também me dizem que de alguma forma resulta, que é assim, há momentos maus, não vamos negar, há momentos em que claro, as coisas batem no fundo, em que estamos mal, e isto claro, faz parte, ou seja, é claro. como um comediante, um humorista português que é o Hermano José, tinha uma piada, um sketch que era: a vida é como os interruptores, umas vezes para cima, outras vezes para baixo. Pronto. A questão é essa. A primeira coisa, quando estamos para baixo, a primeira coisa a perceber é isso, que a vida é como os interruptores. Quer dizer que estamos em baixo, passado algum tempo vamos estar em cima. Ok, Ok? Ou então vamos mudar, o que também é ótimo. Mudar é bom para o cérebro, pode não ser agradável, pode ser doloroso, claro, mas mudar claro. à partida implica alguma evolução, alguma mudança. Portanto, quando as coisas estão mal, a primeira coisa é perceber, ok, respirar e saber que se estão mal irão ficar bem, ciclicamente. A segunda coisa é, eu não digo ver o lado positivo. Hum, Não. Há situações de fogo, há situações que não têm um lado claro, positivo, né? Há claro, situações claro. que são, eu não sei se podemos dizer aqui palavrões, eu estou-me a conter, mas, Baixinho mas, há, pode. mas há situações que são mesmo uma merda, né? São mesmo más, né? Aham. E aí, pronto, aí temos que as superar e digerir e avançar. Agora, eu não digo para verem o lado positivo. A única coisa que eu te digo é, todas as situações, e que eu digo também ao nosso vasto auditório, é que todas as situações têm um lado cómico. Porque a tragédia e a comédia tocam-se. E eu disse há Uhum. pouco que dentro de uma piada há qualquer coisa que corre mal. E isto aqui é fácil de perceber, e eu posso dar aqui um exemplo a ti e a quem nos está a ver e a ouvir, que é: tu já tiveste situações na tua vida em que choraste, em que te correu mal a Claro, vida, mesmo claro, má. Mas, e eu também, mas passado um ano ou 2 ou 5 anos, tu estás a contar essa situação a um amigo teu, estás a partilhar e estás claro, com um sorriso e a rir assim: epá, eu era tão parvo, tão burro naquela altura, vê-me bem o que é que eu fui fazer, e estás-te a rir, estás a ver o lado cómico da situação, mas só conseguiste respirar e processar e digerir, e só conseguiste rir 5 anos depois. claro, A claro. minha, a minha, a minha única dica é a seguinte: quando alguma coisa está mal na nossa vida, tem um lado cómico. Vamos fazer o esforço para ver o lado cómico e perceber se daqui a um ano eu vou rir disto. Provavelmente sim. Então a pergunta que eu faço é: será que eu consigo antecipar esse ano para 6 meses? Será que eu Uhum. consigo rir agora? Portanto, é um pouco por aí. E às vezes tu és neurociência e sabes disso. Se nós forçarmos um sorriso, mesmo que a situação esteja má, quando o nosso rosto fica com o sorriso marcado, o nosso cérebro responde, Lidera. né? Com Dá-nos. certeza, com certeza, com certeza. Ele lê a nossa. Tem o próprio teste
o teste do canudo, né? Que você pega, bota uma caneta aqui entre os Yeah. dentes e pensa em alguma coisa engraçada, você começa a rir, porque o cérebro ele vincula aquele elemento que você acha graça com a sua expressão facial e e você, né, te dá Exatamente. uma postura, né, de felicidade ou uma reharmonização. Quando as pessoas estão muito tristes também, que a gente diz, poxa, levanta o peito, levanta a cabeça, ou seja, você fica numa Exatamente. posição mais confiante, você também começa a liberar neurotransmissores que te trazem mais confiança, exatamente por essa leitura da musculatura corporal, né? Isso é Exatamente, bem interessante exatamente. também. Deixa eu colocar uma outra pergunta aqui, ó. Há como desenvolver o bom humor? Bom humor é algo que se aprende? Como disse há pouco, eu acho que o sentido do humor ou a capacidade de descobrir o humor à nossa volta é intrínseca, desde crianças. Aliás, há estatísticas que dizem que uma criança ri cerca de 400 vezes por dia e um adulto ri 17 vezes por dia. Eu sempre digo que a criança ri mais porque ela não tem conta para pagar, né? É mais Sim, fácil rir. tu podes arranjar as desculpas que quiseres, mas a questão aqui é que, ok, mas nós podemos sempre rir mais durante o dia e sorrir mais. E isso é algo que se pratica e que se treina. Agora, sim, podemos ser muito mais eficazes a usar o humor. Nas formações que eu dou, às vezes há pessoas que à primeira vista não são aquelas pessoas que não têm piada nenhuma ou que à Uhum. partida não seriam eficazes a fazer humor ou a fazer rir os outros. Mas sim, todos nós temos uma forma mais eficaz ou uma forma que podemos explorar e usar mais o humor. E aprende-se. Aprende-se e Aprende. tem outra vantagem. Tem outra vantagem que é a qualquer idade, em qualquer momento, nós podemos fazer isso. Não é preciso ser jovem, ter uma musculatura para ganhar corridas. O sentido do humor é algo que se treina e que se pratica, às vezes só nós, com dinâmicas mentais e com pequenos exercícios mentais, conseguimos melhorá-lo. Mas sim, aprende-se e há casos curiosos no curso de stand-up comedy e noutras formações de pessoas que à partida são cinzentonas e depois em palco revelam-se, trabalhou-se e explorou-se essa veia, assim. Que bacana. E me diga uma coisa, aquelas pessoas que são muito tímidas também, elas conseguem despertar para isso, abrir um palco com várias pessoas e ela sozinha ali isso é um ótimo exercício também, né? Para enfrentar medos, para enfrentar desafios, né? Eu acho que a pessoa que fala bem num microfone sozinha num palco, ela ganha um poder de autoestima incrível também, né? Tu és um especialista nos neurotransmissores, depois podes elucidar-nos aqui, mas eu costumo comparar, no caso de stand-up comedy, em que eu estou sozinho em palco, a gerir o meu texto, a gerir o meu acting, a gerir o timing, a gerir a reação do público, etc. Há mais duas coisas que eu já fiz e que se comparam a nível de sensação, que é sexo e saltar de paraquedas. Quando nós estamos em palco e nos dias em que as coisas correm muito bem, quando saímos de lá, a sensação de adrenalina é tão forte Sim, é quase orgásmica sim, mesmo, né? sim. Porque esse poder é interessante mesmo. Ah, incrível, incrível. E isso reforça o prazer em voltar lá. É como um vício, né? É É, como um vício, porque você acaba se viciando. Obviamente, é uma virtude, né? Porque você se vicia em fazer coisas que te fazem bem, mas é algo que, quando você prova da fruta e você consegue superar esse desafio, você quer construir mais e mais, né? Você acaba adotando isso para sua vida. Eu acabo percebendo isso porque eu sou um pouco assim. Eu, em alguns momentos de tensão também, eu quebro o gelo com alguma piada que não se estava esperando. E às vezes eu não consigo ser diferente, sabe? Às vezes o momento nem é para isso. Eu largo aquela piadinha assim, e depois, quando as pessoas percebem, elas quebram aquela tensão, sabe? E é uma ótima sim, ferramenta sem para quebrar a dúvida. tensão.
Sem dúvida, não só para quebrar a tensão, para quebrar o gelo em reuniões, etc., mas também para quebrar a tensão interna. Ou seja, e o humor funciona um bocadinho nesses dois lados, nessas duas vertentes. Um é nós, na comunicação com os outros e na gestão de equipas, etc. Sim, Outro é nós internamente. Para lidar com a autocrítica interna, não é? Porque que constantemente somos humanos, não é? claro. Temos medo de falhar, mais ou menos todos nós padecemos um bocadinho desse bichinho cá dentro que nos assusta ou que nos dá insegurança. Para lidar com isso, para lidar com fracassos, para lidar com coisas que correm menos bem, mesmo internamente, às vezes só na nossa cabeça nós vermos o lado cómico da coisa, é o suficiente para, ou é um primeiro passo para aquela situação se aliviar ou começar a ficar mais leve. Maravilha. Me diga uma coisa aqui, ó. Onde gestores mais se destacam quando adquirem a capacidade de enxergar o mundo com mais leveza e mais alegria? Eu posso sugerir aqui algumas respostas para isso, né? Mas eu acho que você é o mestre para responder isso. O paradigma, aqui o paradigma está a mudar. Ou Uhum. seja, e o paradigma de gestão e a forma engraçada de explicar isto é mais ou menos assim, ao mostrar este ponto de vista, se formos a uma empresa, as empresas têm um departamento de recursos humanos. Sim. Recursos. E esse é o problema. Hoje em dia, esse é o problema. É que nós tratamos as pessoas como recursos. Porque no modelo antigo, que ainda funciona, de gestão, as pessoas são recursos que estão alocados a determinada função para produzir X. E normalmente as empresas retiram dessas pessoas o apertar o parafuso, Aham. o enviar um e-mail, a função, o recurso. O paradigma está a mudar, e está a mudar para já há empresas, já há exemplos maravilhosos, a gente pode falar neles nas lives mais à frente, de Uhum. empresas que estão a adotar uma mentalidade um bocadinho diferente, em que em vez de recursos humanos, são seres humanos. Qual é que é a vantagem de tratarmos os recursos humanos como seres humanos que realmente eles são? A vantagem aqui é muito simples, é que todo o manancial de criatividade, de ideias, etc., que aquele ser humano tem, é colocado ao serviço da empresa. Essa é a primeira vantagem. Claro. E, ao mesmo tempo, ao darmos mais a esse ser humano, mais espaço para errar, para criar, para fazer parte, e depois há vários níveis de podemos fazer este trabalho, depende das empresas e das equipas. Mas quanto mais espaço, a primeira é que o potencial e o manancial criativo dele contribui para a empresa. E o segundo é que ele, como é ouvido, sente-se mais integrado, contribui para a união e para a cultura da empresa. Portanto, Maravilha. é por aí o trabalho que também na minha formação também vou abordar e dar ferramentas para que se mude um bocadinho o conceito de burocracia para humanocracia. É um bocadinho esse o salto que já há muitas empresas que estão a dar. A pergunta que tu fizeste tinha também como é que os gestores mais se destacam. Uhum. Agora, lembrei-me aqui de duas histórias agora não tenho de memória os nomes, mas de duas histórias deixa-me tomar aqui nota para não me esquecer, duas histórias e uma pequena dica, uma pequena técnica. Boa. Houve uma empresa no Brasil em que fizeram um circo de Natal, eu agora não me estou a lembrar do nome, mas depois eu digo-te, ou eu digo aqui, que fizeram um circo de Natal em que os 5 gestores de região abriram um circo vestidos de palhaço. Ok. É. Garanto que vai haver muitas empresas em que se tu disseres a um diretor-geral, olha, vistas de palhaço, ele vai-te dizer que não. Ok. Okay? Mas aqueles gestores tiveram a inteligência de perceber que ao colocarem-se numa posição, entre aspas, ridícula, Uhum. inferior, estavam a criar um momento de humor. E nesse momento Uhum. de humor em que estavam a inferiorizar,
num ambiente seguro e justificado, os empregados todos sentiram-se superiores. É uma espécie de alívio, é uma espécie de equilíbrio, ok? Porque o ano inteiro é ao contrário. É aquele Entendi. momento que soa um bocadinho quase a equilíbrio. Eu vou dar aqui outra história também muito gira. Um diretor de marketing da Apple, numa convenção, abriu a convenção com um vídeo. E o vídeo era ele, desesperado, a pedir conselhos à empregada de limpeza. Dizer, por favor, eu não sei como é que vou gerir isto, eu não sei que decisão é que eu vou tomar. E a entrar quase em burnout, e a empregada de limpeza, manda-lhe dois estalos, duas bufetadas, e a empregada de limpeza diz, controla, toma, controla, vai mais a trabalhar. Muito bom. O que é que isto tem, este vídeo? Da mesma forma que os palhaços se aproximou, tornou o dono da empresa mais humano, equilibrou com a tal inferioridade e disse a verdade, porque aquele homem deve haver momentos em que se sente desesperado para gerir aquilo. Claro. Mostra-se humano, né? Acaba por ser também, mesmo para ele próprio, uma catarse. Porque o stress dele ele transforma em piada e faz rir os outros. Portanto, há gestores que de uma forma inteligente e às vezes de uma forma mais ousada, né? E todos nós temos o nosso nível de ousadia, começam a perceber isso. Uma dica muito rápida: qualquer gestor ou chefe de equipa tem que perceber que quando usa o humor autodepreciativo ou quando se diminui em forma de piada ou brinca com ele próprio à frente dos colaboradores dele, está a ganhar mais confiança deles e não a diminuir-se. É um pequeno exemplo que nestas histórias que eu te contei mostram e que cria um laço muito forte com os colaboradores. Não, eu acho que isso reflete, né? Eu comparo um pouco essa questão àquela pedrinha que você joga na água, que cria aquelas ondas, né? Isso reflete, você tem ganhos secundários que são muito maiores do que o ganho primário de fazer rir. Mas se fazer afável, se fazer amável, se fazer humano, se fazer próximo, se fazer alguém que as pessoas confiem, se fazer alguém que as pessoas possam conversar, se fazer alguém que equaliza, né? Que equaliza aquela questão do seu nível hierárquico para outro nível hierárquico. O próprio comprometimento do colaborador enquanto responde para você alguma coisa, né? Então eu acho que é incrível isso. E o humor é fundamental em equilibrar aqui um eixo que existe e que qualquer líder ou qualquer gestor tem que gerir. Tem a ver com a autoridade e a proximidade. Porque a questão é que antigamente os gestores não estavam próximos, apenas mandavam fazer. Hoje em dia os gestores têm que estar próximos, têm que ser humanos, como tu disseste. Há uma história também engraçada que é de uma série de televisão que é A Enfermeira Jackie, que havia uma série cá em Portugal que era o Dr. House. Eu não sei como é que traduziram no Brasil, que era um médico coxo viciado em sim. Como é que chamava? Dr. House, sim. Também vai lá. Dr. House, sim. Nós em Portugal temos piada com as traduções que vocês fazem no Brasil dos títulos dos filmes. Sim. Se calhar vocês também, não é? Mas ninguém aceita isso. Eu não sei de onde tiraram esses títulos. Devem estar fechados numa casa e estão-nos a bater, para eles produzirem aquilo. Eu conto esta história porque é um bocadinho um exemplo daquilo que eu estava a dizer. Havia uma diretora de hospital muito dura e a enfermeira que trabalhava com ela há 20 anos encontrou-a lá numa capela e a diretora estava a comer. E a enfermeira perguntou-lhe: que estranho, eu trabalho há 20 anos contigo, nunca te vi comer, mas mesmo nunca te vi comer. E a resposta da diretora foi: eu não como à frente dos meus subordinados porque isso torna-me humana. Olha. E nós, com esse paradigma antigo, quando nós somos humanos, nós perdemos poder. O paradigma mudou. Quanto mais humanos somos agora, mais poder temos. Mais poder temos sobre as pessoas, etc. E a questão é que o humor, e praticando o humor,
esse poder aí fica mais forte, mais rápido e mais eficaz. E principalmente a questão do rir do seu problema, né? Rir do que você passou, né? Ou seja, você teve sucesso e você enfrentou problemas e como é que você conta esses problemas? Tem duas formas de contar esse problema. Ou você contar de uma forma que você ganhou experiência, ou você contar de uma forma que você ainda está frustrado com aquilo, né? Quando você ganha experiência, quase sempre você conta isso dentro de uma perspectiva de mais humor, não é verdade? Mas a questão é que ganhamos sempre experiência. Sim, a questão Portanto, é que ganha sempre, exatamente. é, ou corre bem ou aprendemos. Portanto, correr mal é só um juízo de valor e não é bom fazer juízos de valor. Claro que às vezes Claro, há situações más, há situações terríveis, há claro, situações desagradáveis. Claro que claro, sim, já claro, dissemos, e temos que as claro, viver e digerir, mas a parte boa é que devemos aprender com elas. claro, claro. E me diga uma coisa, Paulo, a pergunta que eu sempre faço ao final da live, e depois eu queria te fazer um desafio. O que podemos esperar para ver na disciplina chamada liderar e gerir pessoas com humor e improviso? O que a gente pode esperar? O que o aluno pode esperar? O que a pessoa que vai fazer a sua aula pode esperar em ganhar assistindo essa aula? Acho que podes esperar uma viagem, ok? Porque a forma de. A forma, tu estás com som? Sim, sim. Ah, sim, sim, como ficaste em silêncio, pensei que tivesse fazer Sim, sim. aquela quebra de há pouco. Desta disciplina, quem estiver nesta disciplina pode esperar uma espécie de uma viagem. É uma viagem de vários níveis. É uma viagem à forma como funciona o humor por dentro, aprender e praticar para depois. O humor é sempre baseado em padrões e nós conseguimos replicar e descobrir quais é que são os nossos, qual é que é a Uhum. forma mais eficaz de tu fazeres humor, em que áreas é que te moves mais, quais os tipos de humor que tu deves usar, onde e quando, não é? Porque há vários tipos de humor, o hiperotimista, o afiliativo, o agressivo, autodepreciativo. É uma viagem também internamente, ou seja, nós para conseguirmos ser eficazes a usar o humor, temos que nos Uhum. conhecer bem de alguma forma e temos Perfeito. que estar abertos a experimentar e a arriscar coisas. A grande vantagem é que dentro da turma e dentro da disciplina cria-se um local seguro, com ferramentas e dinâmicas seguras para as pessoas experimentarem e arriscarem e aprenderem na prática. E depois ainda há aqui outra coisa que é interessante, que é mais prática ainda. Além dos exercícios e dos desafios que vão decorrer com a disciplina, a ideia é desafiar os alunos para que tragam exercícios práticos. Ou seja, Ótimo, entre se ótimo. calhar a primeira e a segunda aula, um aluno traz um problema prático e testa-o cá fora na realidade, na sua empresa, e volta de novo à aula para validar os resultados. A Maravilha. ideia é pôr mesmo a mão na massa de uma forma prática e depois sim, quem sair de lá depois desta viagem sai com, espero eu, com a tal segunda pele do humor que eu te falei há pouco, e sai uma pessoa se calhar com um espírito mais tranquilo e uma capacidade de autocrítica e aquilo que uma espécie de humildade intelectual que nós temos que ter como na abordagem das pessoas, das situações e do mundo. Acho que E é esse é, um bocadinho a viagem. e é exatamente isso o propósito, né? Que a cada disciplina que você faça, e essa não vai ser diferente, a pessoa de alguma forma ela saia transformada, né? Ela saia transformada a um ponto ao qual ela se desafia a realizar e a absorver elementos que ou ela achava que ela não tinha condições e ela consegue perceber que sim, ou que ela nunca, nunca vinculou, né, ou nunca projetou que o desenvolvimento de uma determinada habilidade fosse trazer para ela uma vantagem competitiva, sabe? Eu acho Sem que dúvida, sem isso, dúvida. isso é o grande cerne dessa disciplina, que é
uma disciplina extremamente pioneira, Paulo, pioneira em MBAs. Não existe Sem dúvida, MBAs sem que eu dúvida. conheço, não existe na academia disciplinas que eu conheço que tragam esse viés para dentro da organização. A gente Não, vê a mesma coisa sempre, né? E eu acho que o que a gente está fazendo é uma grande inovação, sabe? O que a gente está sim, fazendo, é um sem grande dúvida. benefício. Eu também acredito nisso, também porque esta abordagem, normalmente o humor é usado nas empresas. O humor tem três grandes funções. O humor, uma delas é divertir, óbvio. Nós vemos um filme, um teatro, uma comédia, vamos lá para nos divertir. A outra grande função do humor é libertar tensão, ok? Se eu tiver uma situação tensa, se eu fizer a piada certa, consigo libertar a tensão e tornar o ambiente mais leve. E a terceira grande vertente do humor, digamos assim, é o mudar a perspectiva. Porque isto é uma coisa muito interessante, porque nós, quando usamos o humor para comunicar, além de reforçarmos na memória a mensagem que estamos a Com transmitir, certeza. por isso muitas das vezes, quando queremos comunicar um ponto forte numa apresentação, podemos alavancá-lo numa piada, além de Claro. reforçar a mensagem, torna-a mais memorável e a piada certa às vezes faz a pessoa encarar a situação de uma forma totalmente diferente. Portanto, e isso é uma grande vantagem também que nós podemos usar a nível de humor mesmo. Maravilha. Um dos nossos professores aqui do curso, o Peter Roman, disse o seguinte, ó, em uma pesquisa recém-publicada agora no ano de 2020, por pesquisadores suíços, apontou que as pessoas que riem mais frequentemente sofrem menos influência negativa das adversidades do dia a dia. Ó, mandou a fonte para Sem quem quiser ali, dúvida, inclusive. sem dúvida. O Peter vai ser o nosso professor de storytelling. Peter é um cara Boa, boa, fantástico boa, boa. também e vocês vão se conhecer daqui para frente, vai. Sem dúvida, e eu também abordo a questão do storytelling Sim, na disciplina, porque aí os próprios líderes têm que saber contar histórias, porque nós, e como o Peter saberá também, o nosso cérebro alimenta-se de histórias, são as histórias com que nós certeza, contamos a nós próprios que fazem tudo andar, cá com dentro e cá certeza, fora. Né? com certeza. Para finalizar, Paulo, eu queria te lançar um desafio Ok, que boa. você sabe que no Brasil, né? No Brasil o brasileiro faz muita piada com o português, né? Ok. E eu queria ver um stand-up de um português fazendo piada de brasileiro. Ia ser sensacional. Dar esse troco, sabe? Ok, ok, então pronto. Então eu gosto de desafios e normalmente costumo aceitá-los quase todos, o que nem sempre é bom, mas Esse, aprendemos sempre. esse viés do nome dos filmes dava uma parte muito boa. E se você pegar alguns filmes aí e fazer aquelas traduções ridículas que a gente faz, isso aí já dava Sem uma boa dúvida, parte sem do show. dúvida. Agora, não, mas nós vamos fazer mais lives. Agora, nas próximas segundas-feiras, vamos estar aqui à conversa Exato. obviamente, quem está aqui a ver-nos irá ver-nos agora nas próximas semanas e tragam amigos para conversarmos aqui. Tragam amigos e perguntas, acima de tudo, Boa. para aprendermos todos. Portanto, eu prometo, ok, fica que vou criar, vou fazer-te a vontade e vou criar aqui meia dúzia de piadas, um português a fazer piadas sobre brasileiros. E numa Maravilha. dessas lives, provavelmente na última, dás-me aqui 2 minutinhos para fazermos então esse momento de stand-up comedy, Maravilha. Portugal a vingar-se das piadas dos padeiros, ok? Fica Maravilha, aqui o boa. desafio assente. Boa, boa. Amigo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado aí por essa entrevista, né? Que não é uma entrevista, na Uma verdade. conversa. A gente não, quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, né? A gente se diverte. E eu aqui estava num momento muito confortável da minha vida, falando sobre algo que eu gosto, falando com pessoas que eu admiro. Essa live ela vai ficar lá no nosso canal do YouTube depois, né? E para quem quiser assistir, então logo que eu editar o videozinho, deixar ele todo bonitinho, eu já te mando o link, Paulo. Você também distribui para Ok, sua rede aí. E para está quem bem, quiser está nos bem. assistir, vai estar lá no meu canal. Só colocar NeuroExpert no YouTube, você tem acesso a todos os vídeos, a todas as lives que a gente já construiu. Sigam o Paulo também no Instagram, paulo.oliveira.humor.
né? Então sigam ele lá, se você é da minha rede, se você está assistindo na minha rede, dá uma olhadinha nesse viés do uso do bom humor nas organizações, é algo extremamente novo, mas extremamente eficaz, tanto que eu trouxe ele para o programa que a gente está trabalhando aqui de um MBA em alta gestão, que a gente vai trazer, que a gente está trazendo essa novidade. E sigam o Paulo. O Paulo é um cara sensacional. Sigam, bora lá. Você chama ele, ele atende, ele responde perguntas. Tem cursos online, É muito inclusive. boa pessoa. É muito boa pessoa. Muito boa pessoa também, exatamente. Paulo, a palavra é sua para dar o tchauzinho aí para o nosso pessoal. E muito obrigado pela sua presença. Ok, obrigado eu também pelo convite, Alexandre. A conversa foi divertida, fixe e acho que instrutiva. E não é bem um tchauzinho, é um até já. Verdade. Voltaremos, é como na televisão, voltaremos cá à mesma hora na próxima semana, não é? Verdade. Ok, Muito obrigado, muito então. obrigado. Então. Valeu, até mais. Tchau, tchau, querido. Obrigado, obrigado. Valeu.